Bom, eu vou gravar esse vídeo, mas eu nem sei se eu vou chegar a postar ou compartilhar, porque até pra mim, que tento expor bastante o meu lado pessoal e todas as minhas faces, dessa vez é um pouco difícil pra mim compartilhar isso, né? Porque quando você compartilha suas vulnerabilidades, você compartilha suas fraquezas também. Isso parece que deixa a gente numa situação não tão legal. Mas eu vou falar aqui, eu vou ver depois se eu vou compartilhar. Bom, como a maioria, acredito que me segue já sabe, ou quem acompanha meu Instagram já consegue saber um pouquinho da minha história e as coisas que eu já passei. Eu venho de um processo faz uns 2 anos já, desde a pandemia, né? Acredito que não só eu, muitas pessoas com ansiedade, né? Eu tive uma crise do pânico só, graças a Deus, mas muita ansiedade. Já era antes uma pessoa muito ansiosa, fui sempre uma criança muito ansiosa. Nunca tinha me dado conta disso, né? Fui me dar conta depois que realmente explodiu, assim, chegou no ápice, né? Que eu comecei a me conhecer melhor e ver que eu sempre fui uma criança muito ansiosa. E, claro, depois dessa pandemia que trouxe diversos estragos aí, né? Mentais, principalmente, eu acabei ficando com uma ansiedade bem grande, né? E coincidiu com algo que eu já postei aqui no meu Instagram e já falei diversas vezes, que foi quando eu caí, bati a cabeça e fiquei inconsciente, né? Foi aí que as crises de ansiedade, elas realmente emergiram e apareceram. Até então, eu vivia minha vida normal, fazendo as coisas habitualmente que eu fazia. E nunca tinha parado para pensar, fazer terapia, cursos e etc. Já tinha um certo autoconhecimento, mas não ao ponto de mergulhar tão fundo, né? Então, quando eu tive essa queda, e eu falei aqui, né, que eu tive o meu encontro com Jesus. Quem não assistiu, tem aqui no meu Instagram. E foi a partir daí que a minha vida mudou, né? Ela mudou tanto na parte espiritual, claro, quanto na parte mental, física, tudo, né? Parece que eu virei de cabeça para baixo, literalmente. E aí que começou realmente, eu digo que a minha batalha aí, né? Que não é fácil, né? Quem passa sabe, cada um sabe os seus medos, aquilo que aflige, né? Aquilo que não faz bem. Todo mundo conhece as suas fragilidades. E a minha fragilidade é com relação à doença, né? Então, doença é um ponto, né, muito peculiar que me afeta diretamente, né? Então, qualquer coisa relacionada à doença é algo que ativa esse gatilho que vem e traz ansiedade à tona, né? Eu já sou diariamente um pouco mais acelerada, então eu preciso sempre estar me desacelerando, né? Mas quando acontece algo específico, aciona um gatilho, esse gatilho vai fazer com que a ansiedade venha muito mais forte. E o meu gatilho aconteceu, né? Aconteceu várias vezes já durante todo esse tempo, mas eu já me conheço muito bem, né? Através da terapia, através de cursos, através de estudo, e consigo ajudar algumas outras pessoas ainda com o mesmo problema, mas a evolução e o aprendizado nunca param, só quando a gente morre, né? Então, eu ainda estou aprendendo, né? Estou muito melhor que antes, já evolui muito, às vezes tenho dificuldade de reconhecer isso, mas, né, assim, tentando contar brevemente, essa questão da doença veio tão forte em mim que eu não conseguia fazer um exame sozinha, eu não conseguia ir no médico, eu não conseguia fazer nada, eu era totalmente dependente da minha mente, né, e das pessoas à minha volta, então me controlava por inteira. Então hoje eu já consigo fazer tudo sem precisar de ajuda, de apoio, né? Hoje eu me controlo muito bem, eu controlo muito bem os meus sintomas, eu sei muito bem quando é real, quando não é, eu sei quando os pensamentos são invasivos, quando não são. Então, assim, eu posso dizer que eu me controlo 99% do tempo.
uma ilusão, que a gente não se controla, né? A gente não controla nada. Mas eu digo, eu tenho autocontrole, né? Antes eu não tinha esse autocontrole. Antes eu deixava minha mente, os meus pensamentos tomarem conta de mim. E quando os pensamentos tomam em conta, é quando a crise vem, quando o pânico vem, quando vem tudo isso, né? Então, hoje sei que eu me conheço muito bem, aí ao longo desses 2 anos de todo um trabalho aí de autoconhecimento, hoje eu sou uma outra pessoa, né? Graças a Deus. Mas ainda tenho os meus momentos, ainda tenho as minhas dificuldades como qualquer um. E aconteceu a minha dificuldade recentemente, né? Eu tava parada da academia fazia 1 ano, né? Compartilhei com algumas pessoas, por conta de eu começar a ter tido um quadro de muita dor no ombro, né? Nos ombros aqui, na parte das costas. E eu descobri que eu tava com o início de uma hérnia de disco, né? E o meu pai já foi operado de hérnia, né? Já tem alguns problemas na família. E o médico recomendou ficar ausente da academia por esse tempo, né? Focar só no Pilates. Foi o que eu fiz, né? Fiquei só no Pilates todo esse tempo. Só que a academia, além da parte estética, né? De ser muito importante fisicamente, ela era essencial para mim mentalmente, né? A academia eu conseguia descarregar toda a energia que eu tinha, eu não conseguia descarregar, né? Então eu conseguia liberar hormônios que eu precisava liberar para eu ficar melhor, né? Mentalmente. Todo mundo sabe disso, que o exercício faz isso, mas em especial a academia. Então, raiva, sentimentos, emoções você consegue liberar no momento que você tá erguendo peso, no momento que você tá gastando energia, né? Então, eu entrava de um jeito na academia e saía totalmente de outro, assim, mudava 100% o meu humor, né? Então, o meu dia era outro. Então, ficar sem a academia estava me fazendo mais mal do que bem, mesmo com a hérnia, né? Só que a hérnia tá bem melhor, porque eu fiz todo um acompanhamento pilates, né? Tô cuidando da minha postura, se eu tenho dor, alguma coisa, eu já cuido. Então, ela tá controlada, né? Então, dá pra voltar pra academia com cuidado, né? Não forçar muito ali. E aí eu resolvi voltar, né? Eu tava ansiosa, fazia tempo já pra voltar. Eu já queria ir no sábado, tava chovendo, né? Caindo um temporal. E daí a minha mãe falou, não vai hoje, não começa hoje com esse tempo, já tá tarde e tal. Falei, tá, então eu vou começar amanhã. Não vou começar segunda, né? Porque a gente sempre fala, vou começar segunda. E parece que segunda é o dia mundial de você começar alguma coisa. Eu falei, não, eu vou domingo, eu vou amanhã. E aí eu fui domingo, né? E daí chegando lá, fui fazer os exercícios e tal. E aí quem tem quadros de ansiedade sabe que qualquer notícia ou qualquer coisa que você veja que lembra alguma coisa que você passou no passado é um gatilho para você, né? Então, para mim foi a questão de que na época da pandemia, quando todo mundo tava com muito medo, tal, de pegar o Covid, a gente usava máscara e tinha muitos álcools na academia, né? Pra você estar toda hora limpando o aparelho, até por uma questão de higiene e por questão do Covid. E eu voltei na academia e tinha álcool, mas não tinha como passar o álcool. E aí isso me acionou um gatilho, porque daí eu falei, meu Deus, não tem como passar álcool, né? As pessoas suam, eu suo, todo mundo sua e tá sentando todo mundo aqui ao mesmo tempo. E eu posso pegar o vírus, eu posso pegar o Covid e tal. Eu já peguei Covid 3 vezes. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora preocupada com álcool, enfim. E aí eu saí da academia já e ia encontrar minha mãe e meu irmão na missa. E aí eu já mandei mensagem pra minha mãe e falei, mãe, leva álcool. Eu tava com aquilo na cabeça, né, que eu precisava passar álcool. Eu já tinha passado na academia umas 2 vezes, mas saí da academia e esqueci de passar de novo. Então eu tava ficando na neurose, né. E aí ela viu essa mensagem só quando ela chegou lá, então ela não levou álcool, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, precisava passar a mão na álcool, como que eu vou pegar a hóstia, né? Como que eu vou comungar se eu tô com a mão de álcool e vai que o vírus tá na minha mão e eu passo pra hóstia e daí eu tomo e daí eu vou estar com o vírus. Então assim, só quem tem ansiedade, esses casos de ansiedade vai entender o que eu tô falando, tá? Você cria uma realidade paralela na sua cabeça, um cenário catastrófico, então você entra numa loucura mesmo, tá? E foi essa loucura que eu entrei. E aí, eu fiquei nisso, mas eu não tava compartilhando com ninguém, né? Porque era minha loucura e eu tava só seguindo o fluxo. E aí, a gente terminou a missa, eu fui no banheiro da igreja e queria álcool e ainda não achei álcool. E tava com a neurose do álcool. E depois, no final, eu achei álcool e passei álcool. Mas enfim, daí eu fui pra casa, tudo.
E aí a gente almoçou, tal, de tarde a gente foi no cinema. E saindo do cinema, eu comecei a ficar rouca, muito rouca, né? E da última vez que eu peguei Covid, eu comecei a ficar muito rouca também. E aí depois que eu fiquei rouca, eu comecei a ter muita tosse, começou o quadro assim. E aí eu já falei, meu Deus, tô com Covid, né? Comecei a ficar rouca, tal, vai começar tudo de novo. E eu já pensei, meu Deus, é feriado, eu quero viajar, eu quero visitar meu pai, minha cachorrinha, não vou poder. Porque da outra vez que eu tive Covid foi assim também. Eu não pude, mas era feriado, eu não pude passar a Páscoa com o meu pai e com a minha cachorrinha, que eu sou apaixonada, porque eu tava com Covid. E meu pai, ele não pode, né, ter contato, tal, ele já teve problema por causa do Covid, então eu já criei toda essa realidade na minha mente, né, pensando no pior cenário possível, né. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, já fiquei preocupada, e aí a ansiedade, ela reage assim, você fica muito preocupado, pensando muito naquilo, aquilo gera muita irritabilidade, porque é uma situação que você não tem controle, né, e o que você nunca tem controle a nada, mas nessa situação você acha que você tem um controle, quando você vê que você não tem, você fica mais desesperado. E aí eu entrei no meu modo ansiosa total mesmo, né? E aí eu dormi pensando nisso e acordei muito ansiosa também. Então fui pra aula hoje extremamente ansiosa e já começam todos os sintomas da ansiedade quando tá querendo dar uma crise, né? Que daí me deu dor de barriga, tive que ir no banheiro, me deu enjoo, aí me deu taquicardia, aí uma tremedeira, uma dor de cabeça muito forte e tal. E aí eu já tava pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu devia ir embora, tal, vou passar mal, não sei o quê. E aí tua mente começa a viajar, né? E eu toda preocupada com isso, e aí medindo minha temperatura já, porque achando que eu podia estar com febre, porque eu tava com arrepio, sabe? E aí cheguei em casa, assim, já tava tremendo e tal, né? E aí fui tentar escrever, porque escrever é uma forma de você liberar energia também. É uma forma de descarregar, talvez alguma emoção que esteja dentro de você, porque o que causa ansiedade são as emoções que a gente às vezes não consegue lidar, né? Então eu tava tentando entender aquelas minhas emoções e colocar pra fora. Então eu comecei a escrever. E mesmo assim eu tava muito ansiosa ainda, né? E aí eu fui almoçar. E aí minha mãe tava trabalhando em casa, minha mãe trabalha em casa às vezes, né? Remoto. E aí eu pensei, eu não vou passar por isso sozinha, né? Porque por vezes eu passei sozinha. Mas você não precisa passar sozinha por uma situação dessa. E aí eu fui lá e falei pra minha mãe, você me dá um abraço? Porque eu tô muito ansiosa. E aí minha mãe me abraçou e tal. E aí eu comecei a chorar, minha mãe chorou também. E aí ela perguntou o que estava acontecendo e eu contei o que tinha acontecido, toda a situação. E aí eu, né, desabei realmente, né, consegui colocar tudo pra fora, chorar bastante, que acho que era o que eu tava precisando também, colocar essa emoção pra fora. E contando tudo isso, né, o que me veio e o que eu quero compartilhar aqui com vocês para ver se de alguma forma eu posso ajudar alguém que passa por isso também. Primeiro, né, ansiedade ou qualquer outro transtorno, ele vir à tona ou ele acontecer não é uma coisa ruim, né? É uma coisa boa. Por que é uma coisa boa? Porque o teu corpo, de certa forma, tá tentando colocar para fora algo que não tá te fazendo bem, tá? Então, uma crise do pânico é uma emoção tão grande, um cenário tão grande que você cria na tua mente, uma emoção tão fora da proporção, que o teu corpo ele não consegue lidar com aquilo que tá dentro. Então ele bota para fora de alguma forma, né? Ele tenta resolver a situação, ele tenta colocar o teu corpo em equilíbrio, porque essas emoções estão desequilibradas e a forma de ele tentar colocar em equilíbrio é esse pico, né? Gente, eu tô falando isso daqui da minha concepção, eu não sei se tá correto ou não sou médico, enfim. É o que eu já vi, já li, já aprendi comigo mesmo, enfim, e compartilho. Então, é uma coisa boa, porque ele tá tentando deixar equilibrada novamente, né? Então, eu tive esse pico, né, de emoção, e aí depois ele caiu, né? Então, eu acabei ficando melhor depois, e eu tô conseguindo até falar com vocês aqui agora, então eu tô bem.
né? Segundo, né, o quão é importante você ter uma rede de apoio nesses momentos, tá? Então, toda hora eu tava agradecendo por ter a minha mãe, por ter o meu irmão, por ter as pessoas perto de mim que me apoiam e que entendem o que eu tô passando, sabe? No começo, eu sei que era muito difícil para eles também, porque na cabeça de quem não passa por isso é muito complexo, porque é uma realidade muito louca, uma realidade muito fora da realidade que você cria na tua mente. Então, as pessoas à sua volta que não passam por isso, elas não entendem, então elas vão pensar da forma lógica, né? Você não tá doente, você tá bem, você não tem nada, e se você tiver vai ficar tudo bem. Só que a pessoa que tem esse transtorno mental, né, que a gente não sei se é um transtorno, mas esses momentos, ela não vai conseguir pensar logicamente, porque para ela não é lógico, ela criou uma realidade. Então falar isso, que vai ficar tudo bem, né, ou que não é isso que está acontecendo, né, ou não é, não vai adiantar nada. Então no começo a minha mãe ou as pessoas à minha volta me falavam isso e eu falava: não vai adiantar nada o que você está me falando, não adianta você me falar isso, não vai resolver. Não adianta você me falar, eu não vou me acalmar, eu não vou conseguir parar de pensar, não adianta. Então hoje eu sei que eles conseguem lidar melhor com a situação, né? Então, eles já começam falando, eu sei que não vai adiantar nada do que eu vou te falar, mas vamos tentar resolver, né? Por que você está sentindo isso? Né? Uma forma, né? O que você acha que vai fazer você se sentir melhor? Então, a rede de apoio ali ajuda muito, nem que seja para te dar um abraço e para você poder chorar no ombro daquela pessoa, sabe? Então, é muito importante ter uma rede de apoio, sabe? Seja um psicólogo, seja um familiar, um amigo, qualquer pessoa para te dar um apoio nesse momento, né? E, assim, terceiro é você tentar enxergar o cenário como ele é, né? É isso que eu também tô tentando fazer nessa situação, né? Tentar enxergar a realidade como ela é, né? Então, no meu caso, eu tô bem, eu tô conseguindo trabalhar, fui pra aula, tô conseguindo estudar, fazer todas as minhas atividades, não tô com nenhuma alimentação, né? Tô bem fisicamente, tô com os sintomas que eu habitualmente tenho, de ansiedade, que eu já me conheço. Não estou tão mais rouca, minha voz já tá voltando, já é uma boa coisa, eu tava preocupada com isso, né? Foi um gatilho também. Então, assim, eu tô bem, não tô doente. E aí, tá, mas e se eu ficar doente? Você já passou por isso, eu já passei por isso 3 vezes. Cada vez foi diferente, mas eu já passei por isso. Covid assusta, muitas pessoas morreram, tal. É isso, né? Então, e frases de afirmações também, eu tô fazendo testes comigo de ficar falando frases de afirmações para ver se o meu mindset muda de alguma forma, né? Se eu consigo inverter a situação. Então, eu confio em Deus, eu confio na vida, eu abro mão do controle, eu deixo a vida fluir normalmente, né? Porque a ansiedade nada mais é que você não ter o controle da situação. Só que na verdade você não tem e nunca vai ter o controle de nada. Só que você acaba potencializando isso de uma forma absurda, assim, né? Porque você quer ter o controle das coisas, você não quer ficar doente, você, né? Então, ter a sensação de não ter o controle, de não saber as coisas causa ansiedade, né? Então, é você abrir mão do controle, né? A fé, a espiritualidade ajuda muito nisso, né? Então, quem passa por isso se apega um pouco com a fé, algo que você acredite, vai te ajudar também, porque aí você entrega nas mãos, né? Entrega nas tuas mãos, Deus, que você conduza isso. Ele sabe o que é melhor, né? Ele sabe, tá nos planos dele, né? Não tá nos meus. Então eu quero seguir os planos dele, não quero seguir os meus. Se for o mesmo, que legal. Se não for, que seja os dele, né? Então, eu acho que é isso que eu queria compartilhar, sabe? Que eu tirei, assim, de aprendizado desse episódio que eu passei hoje, que é primeiro você aceitar o que você estiver passando, essa crise, né? Você aceitar porque ela é uma coisa boa, ela ter vindo à tona, ela não é uma coisa ruim, então a gente não tem que repreender, não tem que falar eu quero que passe, eu não quero sentir. Não, você tem que deixar sentir. Depois a importância de você ter uma rede de apoio, alguém que esteja do teu lado nesse momento, tá? E depois você tentar de alguma forma
se entender, né? Entender os teus sentimentos. E uma forma de entender é você tentar abrir mão do controle, né? Você deixar as coisas serem como elas realmente são. Então, quando você deixa as coisas serem como elas realmente são, você não cria realidades paralelas, né, na sua mente. Então é isso.